Olho na tela para os 32 times espalhados na Sul-Americana, 22 classificados da primeira fase, mais aquelas equipes que vêm da Libertadores, por exemplo, Chapecoense e Flamengo. Os times brasileiros são Corinthians, Ponte Preta, Sport, Fluminense, Flamengo e Chapecoense. Corinthians, por exemplo, terá o direito de definir na segunda fase o jogo em casa, porque foi um dos grandes destaques, uma das grandes classificações na primeira fase da competição. Pote 1, 10 times da Libertadores, aquelas equipes que se classificaram nas melhores terceiras posições e ainda nas fases anteriores. 2 das fases anteriores, Olímpia e Júnior de Barranquilla. Isso. Os 6 melhores da primeira fase, como o Corinthians, ficam no pote 1 também. Sol de América, Arsenal, Universidade Católica do Equador, além do Corinthians, LDU e Boston River. No pote 2, os outros 16 todos classificados. Está assim, portanto, o caminho da Copa Sul-Americana 2017 na sua segunda fase. Bom, vamos nessa. Estamos voltando para Luque, na região metropolitana de Assunção. Vem em primeiro lugar o sorteio da Conmebol Sul-Americana e depois da Libertadores. Vamos a começar com o sorteio primeiro de la Conmebol Sudamericana. 32 equipos protagonistas. Se sortea la segunda fase de este certamen y de ahí en más hoy queda delineado el camino hasta la final. Pero vamos a invitar al escenario a la voz oficial para realizar tanto el sorteo de la Sudamericana como de la Libertadores. Hugo Figueiredo, director de competiciones de la Conmebol. Hugo, bienvenido. Fuerte el aplauso para Hugo Figueiredo. Teremos dois representantes, dois jogadores para participar do sorteio. Santiago Salcedo, Cristian Riveros. Esse é o Hugo Figueiredo, que é o diretor de competição, né? Trabalha na Conmebol. Aquí con nosotros para llevar adelante el sorteo. Bienvenidos. Qué lujo. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer que estén aquí con nosotros. Bueno, Hugo, ¿qué vamos a sortear ahora? ¿Qué es lo que se viene aquí en el marco de la Conmebol Sudamericana? Bueno, buenas noches. Vamos a sortear Riveros, jogador do Olímpia, aquele mesmo que jogou no Grêmio. E o Salcedo, do Libertar, é outro atleta profissional que participa do sorteio da Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Bridgestone Libertadores. Olímpia e Libertar estão classificados para a Sul-Americana. Libertar é o atual líder do Campeonato Paraguai. Gente, ao fundo vocês observam à esquerda e à direita Bolilheiro 1, né, e Bolilheiro 2, que nada mais é do que pote 1, pote 2. O pote 1 das equipes que mais se destacaram na primeira fase, fizeram as melhores campanhas, que recebe ainda a companhia dos times que vêm da Libertadores, das fases iniciais, e os terceiros colocados da fase de grupos. Aqui à esquerda, ó, da sua televisão, o pote 1 e à direita o pote 2. Com melhor performance en la Copa Sudamericana. Perfecto. Bueno, esos equipos son los que van a definir sus llaves en Lembrar que nesse sorteio da Sul-Americana você tem 16 chaves e eles vão colocar O1, O2, O3, O4 até 16. Vão sortear primeiro os do pote 2 e posicionar nessas chaves de 1 a 16. Depois sorteiam os do pote 1 para fazer os cruzamentos. E depois a numeração de 1 a 16 define quem decide em casa, né, a partir da fase seguinte, e também o cruzamento a partir das quartas de final. Os futuros cruzamentos, isso serve também para a Libertadores. É sempre o primeiro contra o último, né, o 1 contra o 16, o 2 contra o 15 e assim sucessivamente. Teremos assim um direcionamento para as próximas fases. Vamos aumentar o áudio então do Paraguai. Vai começar então o sorteio, como bem explicou o Eugênio, do pote 2. Só depois então conheceremos os confrontos. Primeiro é só uma questão de posicionar os clubes do pote 2. E melhor pegar número baixo, né? Que aí você tem mais chance de definir em casa, caso passe para as quartas de final. Bem lembrado pelo Eugênio. Os números mais baixos são os times de melhor campanha ou os times que vêm da Libertadores. Então são os times que terão vantagem de definir em casa. É claro que à medida que isso vai avançando, isso vai ficando embaralhado e é uma questão de sorte mesmo, como explicou o Eugênio. Sorteio mesmo. Você vai cair numa chave aleatoriamente. Se você pegar um número baixo, você atrai esse número para ser mandante em casa, né, no jogo decisivo, no jogo da volta.
Racing. Tá aí um gigante, campeão da América, campeão da Libertadores, 67, né? Em 1967. Ele tá no 1, tá no pote, no jogo 1, né? Então é aquela história, se ele passar, ele vai sempre decidir em casa. Não na próxima fase, porque na próxima fase quem manda o jogo decisivo em casa vai ser o time que vier para encontrá-lo, porque vem do pote 1. Gente, não teremos Racing Deportivo Cali. Lembrando, é só um posicionamento dos clubes do pote 2. Num primeiro momento, repare, eles não estão se cruzando. Teremos só, é apenas uma questão de ordem, né? De ordenar os clubes do pote 2. Por isso é que do lado do nome de cada clube tem a letra L, que significa local para decidir a vaga em casa. Esse aí é conhecido, hein? É local no primeiro jogo, Local no primeiro jogo. Decide fora de casa. Decide fora de casa. Que vai decidir em casa os que tem menor número, que vem do pote 1. Que vem do pote 1. Que são os do pote 1 decidem em casa na segunda fase. Potosí, Bolívia. Esse é o desespero, pegar esse time aí. Não é o Real Potosí, são dois clubes lá, né? O Nacional tem um uniforme igual ao do River Plate. Esfrega as mãos, torcedor do Flamengo, da Chapecoense, equipes que vêm da Libertadores, que estão na Comebol Sul-Americana. Alô, você, torcedor da Ponte, torcedor do Sport, do Fluminense. Rei de Copas. Esse é o todo-poderoso heptacampeão da América, o Independiente de Avejaneda. Os dois argentinos mais fortes da competição estão ali em números baixos. Ou seja, decidirão em casa, caso sigam na competição. Não se encontram neste primeiro momento. Não se encontram, até porque estão em potes, no mesmo pote, na verdade, né? Não teremos o duelo de Avejaneda por enquanto. Esse é o outro lá, Bolívar, para jogar lá pertinho do céu. Como é que é, Pascoal? É lá onde o filho chora e a mãe não vê. E se o cara estender a mão, de repente ele toca até na mão de Deus, porque é tão alto, cara. Hugo Figueiredo, diretor de competições, tira mais uma bolinha. Ponte Preta, primeiro brasileiro aí. Deixou para trás o Gimnasia e foi buscar classificação fora de casa. Brava Macaca, finalista da Sul-Americana em 2013. Duelo 7, a Ponte Preta. Número 8, para jugar su primer partido en condición de local. Força Amarilla. Do Equador. Clube jovem, recentemente chegou à primeira divisão equatoriana. El torneo Colmebol viene de eliminar a O'Higgins de Chile. Muy bien, pasamos. E agora, hein? Agora é melhor começar a torcer. São 6 clubes brasileiros que esfregam as mãos. Vamos nessa, gente. Chegou a hora da gente conhecer a segunda fase da Comebol Sul-Americana. Teremos Racing Huracan? Não, seguimos sorteando o pote 2. Vamos até 16. Muito bem, muito bem. Vamos até 16. Huracan número 9. Você acha que o apresentador do Fox Sports está ansioso, Eugênio? Teremos ainda mais 2 brasileiros nesse pote 2 aí, né? O Fluminense e o Sport. Que saiu agora, o Sport. Sport Recife, de Brasil. Sport Recife de Brasil en el O10. Viene de eliminar a Danúbio, el cuadro uruguayo. Sport é número 10, bola 10. Sport. Está duro, Hugo, ese. Se hace robar. A ver quién es. Para você ligado em todo o Brasil, imagens ao vivo de Luque. Na região metropolitana da capital paraguaia. Sorteios da Comebol Sul-Americana, da Comebol Bridgestone Libertadores. Conheceremos a segunda fase da Sul-Americana e conheceremos logo mais, depois deste primeiro sorteio, os confrontos das oitavas de final da Comebol Libertadores Bridgestone. Seguimos ordenando apenas os times do pote 2. Oriente Petroleiro é Santa Cruz de la Serra, não tem altitude, então teoricamente é menos complicado. Eu conheci jogador que passou mal em Santa Cruz de la Serra. Por folclore, né? Natanael dos Santos Macedo. Nacional, de Paraguai. Na Bolívia. Nacional. Passou mal. Verdade, doutor Sanches foi socorrê-lo. Estava passando por né? A gente fala tanto do negócio de altitude, tem gente que acredita na altitude até quando está ao nível do mar. Deu uma das grandes surpresas, sem dúvida, desta Sport e Fluminense pegaram números altos, né? Porque o 14, caso eles passem, vão seguindo nas fases subsequentes. Decidem fora, né? Decidem fora.
agora, a não ser que peguem adversários com números maiores. Depende de quem for passar da outra fase também. Então, é uma expectativa. Por isso que é sorteio, né? É uma grande expectativa para o que vai acontecer. Pode ser azareio também, dependendo. Não, é melhor falar sorteio. Cerro Porteño, esse é dos grandes. Gigante no Paraguai, só que ainda não tem título internacional. É o último. É a grande espinha talada na garganta do torcedor do Vai ser um adversário difícil. Ano passado chegou bem perto da final, caiu para o Nacional de Medellín na semifinal. Aqui, você também participa pela hashtag Libertadores Fox Sports ou Sul-Americana Fox Sports. São 12 clubes brasileiros sendo representados, com 6 deles na Comebol Sul-Americana e outros 6 na Comebol Bridgestone Libertadores. Pode dar Corinthians e Ponte Preta e Flamengo e Fluminense. Estamos aí no aguardo agora para ver o que vai acontecer. Já pensou? Agora vai passar para o pote 1. Os 16 foram definidos do pote 2. Os que mandam a primeira partida em casa. Agora é para valer. Agora sai o adversário. Então, você que tem casa e tem o seu time na Sul-Americana, agora vai valer o adversário. Chegou a hora da verdade. Los equipos que están en el bolillero número 1 son 16, recordemos, 10 provenientes de la 10 clubes que vêm da Libertadores, explica a nossa companheira do Fox Sports da Argentina. ¿Los recordamos? Dale, cómo no. Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Flamengo, Chapecoense, Deportes Iquique. Eles estão dizendo as equipes que vêm da Libertadores. Independiente Santa Fe de Bogotá, Libertad de Paraguay. Y recordemos, Junior de Barranquilla y Olimpio de Paraguay, que son los mejores perdedores de la tercera fase. Y además, los 6 equipos con mejor performance de la Sudamericana completan este bolillero. En las etapas previas, ellos son Sol de América de Paraguay, Arsenal de la Argentina, Universidad Católica de Equador, Corinthians de Brasil, Boston River de Uruguai. Bom, vocês entenderam, já dissemos aqui algumas vezes, né? São 6 equipes que se destacaram na primeira fase da Sul-Americana, mais 10 equipes que vêm da Libertadores. Chegou a hora, gente. Conheceremos a partir de agora, então, os confrontos da Comebol Sul-Americana, segunda fase. Quem pega o Racing da Argentina, uma das 5 grandes equipes. O Racing está no G5 do futebol argentino. Independiente Medellín, de Colômbia. Independiente Medellín, uma grande equipe de Medellín. Não é tão grande como é o Atlético Nacional, mas é a grande equipe da cidade também. Um grande encontro. Bom jogo, hein? Bom jogo. Bom jogo. Independiente Medellín foi campeão na temporada passada, né? Campeão nacional colombiano. Saca Cristian e vamos ver o rival de outro equipe colombiano. Equipe de torcida. Júnior de Barranquilla. Clássico colombiano. Outro grande do futebol colombiano, que está em moda, né? Deportivo Cali, Júnior Barranquilla. Começou da melhor maneira, começou animada a segunda fase. Estamos conhecendo no sorteio ao vivo. Você ligado no Fox Sports. Agora quem pega o Palestino, né? Emoção pro... Ih, não é possível. Palestino e Flamengo de novo na Sul-Americana, Eugênio. A gente comentava ontem, né, no programa que a gente fez aqui especial, da possibilidade de ter um encontro Palestino, Flamengo, Fluminense e LDU. É a hora da vingança pro torcedor do Mengão? Quem sabe, né? Tem que ser. Palestino e Flamengo, Flamengo e Palestino. Flamengo decide em casa. Estudiantes da Argentina é mais uma equipe sorteada, mais uma equipe definida. O torcedor do Flamengo já sabe qual o próximo adversário internacional. Outro jogo de times do mesmo país, né? E um brasileiro já se salvou de jogar em Potosí. Nacional de Potosí contra o Independente, é isso? Quem vai dirigir os Estudiantes? Deportes Iquique. Estudiantes. Deportes Iquique, mais um clube sorteado. Estamos na expectativa, é claro, dos 6 clubes brasileiros, dos 5, né? Porque o Flamengo já sabe que vai pegar o Palestino. Vamos ver se alguém vai jogar contra o Bolívar na altitude, se é algum brasileiro agora. E o Fluminense pegou uma bola baixa. A bola 3 é uma boa bola. E LDU, a grande LDU. Não pega o Fluminense. Campeã da Libertadores. Dois times que jogam na altitude, né? LDU olha a Ponte. Olha o adversário da Ponte. Tá nessa bolinha aí, ó, na mão do diretor de competições, o Hugo Figueiredo.
Alô, torcedor da Macaca, vem aí na segunda fase da Comebol Sul-Americana, o Sol de América do Paraguai. Uma equipe, uma força iminente, uma equipe que está se destacando há 2 temporadas no cenário internacional. A Ponte pega o Sol de América, Eugênio. Das possibilidades, é uma que não assusta muito. É claro que fez 7 no último jogo da primeira fase, mas contra um time muito frágil da Venezuela. Acho que é um adversário que a Ponte pode encarar de boa. Olha só, o atual campeão colombiano, Independiente Santa Fé, está na mão do diretor de competições da Comebol. Torcedor do Flamengo é contra o Palestino, o reencontro. Torcedor da Macaca, o Sol de América, é o seu adversário na segunda fase da Comebol Sul-Americana. Libertad e Huracan? Sim. Bom jogo, hein? Mais um bom jogo, né? É o líder do Paraguai. Próximo do adversário do Sport agora. E é agora, hein? E depois do Fluminense. Torcedor rubro-negro, torcedor do Sport. Já conhecemos os adversários de Flamengo e Ponte Preta. Mais um brasileiro agora. O Arsenal de Sarandi da Argentina pega o Sport. Arsenal é um momento muito ruim, está lutando contra o rebaixamento. Pode jogar, inclusive, sendo clube da segunda divisão argentina, ou seja, ainda mais enfraquecido. Depende das próximas 2 rodadas na Argentina, até dia 28 de junho. Vive um péssimo momento o Arsenal. Universidade Católica do Equador é mais um clube sorteado, recapitulando. Aí você pega o Fluminense, já é um adversário mais difícil. Boa. Faz bom campeonato equatoriano, inclusive tem um artilheiro, o time vive uma boa fase. Fluminense, Universidade Católica, alô, torcedor tricolor. Católica do Equador. É em Quito esse jogo. Torcedor da Ponte Preta, a sua parada é contra o Sol de América. Torcedor do Flamengo é contra o Palestino. Atlético Tucumán, da Argentina. O Atlético Tucumã, eliminado no grupo do Palmeiras recentemente na Libertadores, já conhece o seu adversário, vai pegar o Oriente Petroleiro. Nacional, Defensa e Justiça, Cerro Porteño ou Patriotas, o adversário do Corinthians. Um desses 4 vai enfrentar o Corinthians. Será que vem o Corinthians aí? Cruze local. Olímpia de Paraguai. É um outro rei de Copas, outro grande do nosso continente. Nacional do Paraguai versus Olímpia. Duelo nacional. Confronto nacional. Confronto entre Paraguai. O Corinthians está ficando muito para baixo na numeração. Sim. Defensa e Justiça, que eliminou São Paulo, pode ser o rival do Corinthians. É agora que vai sair o adversário do Corinthians. Defensa e Justiça da Argentina pega a Chape. A Chapecoense também conhece o seu adversário na segunda fase da Comebol Sul-Americana. Na teoria também é um adversário fácil. Defensa e Justiça e Chapecoense. Pode ser o Cerro o adversário do Corinthians agora. Pode. O Corinthians pegou o adversário mais difícil da primeira fase, que era a Universidade de Chile, dentre os possíveis. Boston River. Vai pegar o Patriotas, o Corinthians. E pega um fácil agora. O Poçante e Patriotas. Patriotas é fácil. Mas o número 16 é que não é bom. É, o número 16 é o pior. A sorte agora parcialmente abraça o Corinthians. Se foi difícil, se o sorteio não ajudou na primeira fase, ainda assim o Corinthians avançou deixando um grande do Chile para trás. Definidos os confrontos da segunda fase da Comebol Sul-Americana. Patriotas e Corinthians, me ajudem aqui. Flamengo e Palestino. Temos Ponte Preta e Sol de América. Temos Sport Arsenal de Sarandi, Fluminense e Universidade Católica do Equador. Detalhe é que o vencedor de Patriota e Corinthians pega o ganhador de Racing e Medellín na fase seguinte. Ou seja, o cruzamento para o Corinthians é bom nesse momento, mas depois ele vai decidir fora de casa contra Racing ou Independiente de Medellín. A Chapecoense pode pegar, se avançar, o Flamengo na fase seguinte. O desenho está muito claro, já está desenhado ali, entenderem. Para vocês entenderem o desenho agora fica ainda mais claro. Olha sobre o que falava o PVC. No canto baixo, à direita, O16. No canto alto, à esquerda, já passando para a terceira fase da competição, o O16 vai pegar o vencedor do 01, né? Não é O, é 016 contra 01. Portanto, o Racing ou mesmo Independiente Medellín, projetando para a terceira fase, é o adversário mais difícil, porque entre Palestino e Flamengo, você tem um desenho aí, PVC? Na fase seguinte, sim. De Palestino e Flamengo, quem passar pega Defensa e Justiça ou Chapecoense. Poderemos ter Chapecoense e Flamengo
Flamengo na terceira fase. Eu não consegui completar depois a partir das quartas de final. Muito rápido para a gente pegar tanta Daqui a pouco a gente vai frisar a tela. É só o primeiro sorteio. Daqui a pouco a definição das oitavas de final, confrontos das oitavas para outros 6 brasileiros. Estamos conhecendo aqui os próximos passos de 6 brasileiros que vão jogar a segunda fase da Conmebol Sul-Americana. O Fluminense, que pega a Universidade Católica do Equador, nas oitavas de final, avançando, ele pega o ganhador de Bolívar e LDU. Ou seja, a LDU no caminho. Que é o eterno caminho do Fluminense. Foi a final da Libertadores de 2008 e da Copa Sul-Americana em 2009. Bom, vamos voltar aqui para o estúdio, rápido intervalo, daqui a pouquinho tem intervalo para eles lá, porque seguimos analisando aqui os confrontos dos 6 clubes brasileiros que já conhecem os adversários da Conmebol Sul-Americana. Daqui a pouco, na medida do possível, produção, dá para ser agora? Para a gente então trazer em destaque todos os confrontos. Racing, Independiente, Medellín, vamos pela ordem, porque essa ordem é importante. Vocês observam aqui à direita a numeração, né, que vai de 1 a 16. Racing, Independiente, Medellín, Deportivo Cali, Júnior Barranquilla, Palestino e Flamengo, Nacional de Potosí, Estudiantes, Independiente da Argentina e Deportes Iquique, Bolívar e LDU, Ponte Preta e Sol de América, Fuerza Amarilla e Independiente Santa Fé, Huracan e Libertad, Sport Recife e Arsenal de Sarandi, Fluminense e Universidade Católica do Equador, é importante a gente destacar, enfatizar, Oriente Petroleiro e Atlético Tucumã, Nacional do Paraguai e Olímpia, Defensa e Justiça e Chapecoense, Cerro Porteño e Boston River, Patriotas e Corinthians. Dos brasileiros, quem sofreu mais no sorteio, em tese? Em tese, na minha visão, o Fluminense. Em tese, porque o Flamengo tem um algoz, o Palestino. Então, em tese, o Fluminense pega o adversário mais complicado. Acho que a Chapecoense tem time para ganhar do Defensa e Justiça, pelo que a gente viu nas 2 partidas contra o São Paulo. Até incompetência do time de São Paulo na classificação. E o Corinthians, que não pensa que vai aquela história que o Corinthians disse anteriormente na Libertadores, quando pegou o Guarani do Paraguai, que tinha um caminho pavimentado, que foi um presente de Deus, acho aquele adversário. Né? Isso está bem claro para os dirigentes do Corinthians, tanto que o Alessandro falou hoje no Fox Sports Rádio que todos os adversários têm que ser respeitados, e o Corinthians, passando, pega o ganhador de Racing e Independente de Medellín. Você acha que é mole pegar um adversário desse aí, tanto na Colômbia como na Argentina? São 2 gigantes do futebol sul-americano. Pode ser 2 viagens longas para a Colômbia, né? Uma para Medellín, se for o Medellín, que passe pelo Racing. O Patriotas é Boyacá, é quase fronteira com a Venezuela. É uma viagem bastante desgastante para um adversário mais frágil, mas é uma viagem muito longa, desgastante. Quanto ao Fluminense, ele pega altitude já no primeiro jogo. Perdão, Eugênio, se der pra gente aproximar como daquela... Ficou legal, o pessoal da nossa retaguarda colocou uma lupa na coluna da esquerda. Se a gente conseguir aproximar a coluna da direita, vai ficar... Aê, rapaziada, valeu. Bom, você falava do Fluminense contra a Católica, Eugênio. Pega altitude já nesse duelo da próxima fase, porque é Quito. O jogo deve ser no Estádio Olímpico Atahualpa, né, onde joga a seleção equatoriana. E aí, passando, pega ou Bolívar ou LDU. De novo, altitude. E de novo, viagem desgastante. Bolívar, né, La Paz e, mais uma vez, Quito, se for a LDU. E aí tem todo o histórico dos 2 clubes, das 2 finais de competições que o Fluminense perdeu para a LDU. É bem interessante. Poderemos ter, na próxima fase, oitavas de final, 2 duelos brasileiros. Sport Recife, Ponte Preta, Flamengo e Chapecoense. Podem se enfrentar nas oitavas de final, caso eles vão seguindo, né, passando pelos seus adversários. Na Sul-Americana temos muito mais equipes, né? São 32 equipes, mas agora fica mais claro. Para vocês, eu ia dizer que é mais difícil de entender o chaveamento, mas já temos o caminho até a final. Não teremos mais sorteio, tá? Esse aqui é o último, tanto na Conmebol Sul-Americana como na Conmebol Libertadores Bridgestone. Daqui a pouquinho a gente conhece os jogos, as disputas das oitavas de final. Mas sobre o que falava o Eugênio, é só a gente se guiar pelos números, né? O Eugênio dizia que há a possibilidade,
Os times têm que passar ainda pela segunda fase de 2 encontros brasileiros na próxima, terceira fase da competição. Todas as grandes expectativas não se confirmaram, né? Tinha a possibilidade de Corinthians e Ponte Preta, final do Campeonato Paulista, isso não aconteceu. Só Flamengo e Palestino, né? Essa era uma terceira, né? Terceira grande expectativa. Porque a segunda era um Fla-Flu que também não acontece, o que convenhamos. Seria uma segunda fase espetacular, mas pelo menos não temos já um enfrentamento e... Os brasileiros podem caminhar. Exato, não temos uma eliminação obrigatória na segunda fase de brasileiros.